partir desse momento, essa emissora passa a transmitir o programa A Voz do Senhor. Programa patrocinado pela Igreja Tabernáculo da Fé. Você, nosso ouvinte desta manhã, você pode estar acessando o nosso endereço eletrônico www.avozdosenhor.com.br. Como também você pode agendar o nosso número de WhatsApp 65984359508, repetindo 65984359508. Amados ouvintes, esse programa A Voz do Senhor, ele vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 8 horas, como também das 16 horas às 17 horas da tarde. Continue conosco e seja ricamente abençoado. Ainda que eu esteja na prisão, como Paulo e Silas vou louvar. Ainda que na cova com leões, o Senhor vitória me dará. Olhando para a imensidão azul, sem que ela se abra para eu passar, vou andar sobre o mar, segurando em suas mãos, jamais vou afundar. Que lutas virão em meio à provação, não vou mais murmurar. Olhando para o céu, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem de Deus. Ainda que esteja cercado por todos os lados, o inimigo não poderá tocar em mim, pois do alto socorro vem, do alto socorro vem. O Deus que eu sirvo e creio vai mudar de uma vez hoje o meu cativeiro. Eu não vou mais olhar para os lados, nem para trás. Vou olhar para cima, somente para cima. Não há barreiras que possam me impedir. O Senhor cuida de mim. Vou olhar só para cima. Não há barreiras que possam me impedir. O Senhor cuida de mim. Vou olhar só para cima. Jamais vou me prostrar a outro Deus, nem sua glória vou tentar roubar. Mas quero
quero todo o tempo, meu Jesus, assombrada tua cruz está. Que eu venha sempre a diminuir, que cresças para sempre em meu viver. E se eu tropeçar, segurando em suas mãos, sei que vou levantar. Sei que lutas virão em meio à provação, vou te glorificar. Olhando para o céu, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem de Deus. Ainda que eu esteja cercado por todos os lados, o inimigo não poderá tocar em mim, pois do alto socorro vem. Do alto socorro vem. O Deus que eu sirvo e creio vai mudar de uma vez hoje o meu cativeiro. Eu não vou mais olhar para os lados nem para trás. Vou olhar para cima, somente para cima. Não há barreiras que possam me impedir. O Senhor cuida de mim. Vou olhar só para cima. Não há barreiras que possam me impedir. O Senhor cuida de mim. Vou olhar só para cima. Aqui chegamos pela fé, confiando em Deus. A palavra é fiel, não olharemos para trás. Não voltaremos. Aqui chegamos pela fé. Aqui chegamos pela fé. Eu relembro o que Deus fez por mim. As coisas impossíveis nas mãos de meu bom mestre entreguei. Aqui chegamos pela fé, confiando em Deus. A palavra é fiel, não olharemos para trás. Não voltaremos. Aqui chegamos pela fé. Aqui chegamos pela fé. Eu relembro o que
chegamos pela fé, confiando em Deus. A palavra é fiel, não olharemos para trás. Não voltaremos. Aqui chegamos pela fé. Aqui chegamos pela fé. Chegamos pela fé. Olá, amados ouvintes, você está ouvindo nesse momento o programa A Voz do Senhor da Igreja Tabernáculo da Fé. Se inscreva em nosso canal no YouTube e também no nosso endereço eletrônico www.avozdosenhor.com.br. E continuamos com a nossa programação. Jesus é amar ao perdido, amar a Jesus é amar ao mendigo, amar a Jesus é amar nosso irmão, amar a Jesus é anunciar a salvação. Não basta dizer eu te amo, se com obras não demonstramos. Amar é servir, é dar, dedicar vidas preciosas a Jesus ganhar. Amar a Jesus quando tudo está bem, no sofrimento ou mesmo a chorar. Amar a Jesus é nunca murmurar e a cada dia se consagrar. Não basta dizer eu te amo, se com obras não demonstramos. Amar é servir, é dar, dedicar vidas preciosas a Jesus ganhar. Não basta dizer eu te amo, se com obras não demonstramos. Amar é servir, é dar, dedicar vidas preciosas a Jesus ganhar. Vidas preciosas a Jesus ganhar.
junto ao rio da Babilônia se assentava, lamentava e chorava Israel, por Sião a sua pátria que deixara, uma terra que emanava leite e mel. Cantem hinos de Sião, dizem os caldeus, nos alegrem com a sua melodia, hinos do Senhor aqui em terra estranha. Não cantamos Israel, assim dizia. Suas harpas penduradas já estavam nos salgueiros lá no meio de Sião, e os tiranos que os levavam escravizados expediam que entoasse uma canção. Cantem hinos de Sião, dizem os caldeus, nos alegrem com a sua melodia, hinos do Senhor aqui em terra estranha. Não cantamos Israel, assim dizia. Se eu me esquecer de ti, Jerusalém, minha destra se esqueça da sua destreza, pois és a cidade do meu grande rei, adornada de esplendor e de beleza. Cantem hinos de Sião, dizem os caldeus, nos alegrem com a sua melodia, hinos do Senhor aqui em terra estranha. Não cantamos Israel, assim dizia. Olá, amados ouvintes, você está ouvindo nesse momento o programa A Voz do Senhor da Igreja Tabernáculo da Fé. Se inscreva em nosso canal no YouTube e também no nosso endereço eletrônico www.avozdosenhor.com.br. E continuamos com a nossa programação. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens
de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Lindo és meu mestre, Rei do céu da terra, homem Deus, Senhor Jesus. Teu é o reino, é tua honra, és minha glória e minha luz. Flores do campo, como sois tão lindas, sois o esplendor de prados mil. Glória, nós te louvamos, nós te adoramos, e só a ti, Senhor. Amém. A ti, Senhor, pra sempre. Amém. Um pequeno, grande homem contra um grande, pequeno homem. Quando se fala em um pequeno, grande homem, tem que se lembrar de alguém que era pequeno e venceu o grande. Aliás, é o que mais se necessita, é o que mais se espera, é o que mais acontece. Conta-se que na África as formigas fizeram uma rebelião contra o elefante, porquanto todas as vezes que ele ia àquela aguada, matava muitas formigas. E então elas se reuniram e disseram: vamos fazer aqui um túnel. Vamos fazer um açapão aqui. Nós vamos perfurar a terra por baixo. Vamos mostrar para o elefante que ele não pode mais do que nós. E assim trabalharam muito tempo. Até que, para a infelicidade do elefante, ele pisou ali, afundou suas patas e não pôde sair mais. E por fim foi alimento para as formigas por muito tempo. Então as pequenas formiguinhas vencendo o grande elefante. E o mundo, desde que existe, enfrenta, encara essa realidade, essa lei. A gente vê aí pequenos passarinhos
tangendo um grande gavião para longe do seu ninho. Um casalzinho de passarinhos pequenos, tangendo um grande gavião. E ele tem que ir embora. Quem vive no mato, na roça, no sertão, conhece muito disso. E essa lei existe desde o princípio. O pequeno vencendo o grande. O povo é pequeno. O povo é desarmado. O povo não tem a força, os meios que aqueles que o governam têm. Mas o povo vence. O povo assiste os seus funerários. O povo o sepulta. O povo sepultou, o povo viu o fim de Hitler, de Napoleão, de Mussolini e também de grandes líderes, os quais até o povo amava. O povo chorava por ele. Mas é sempre o pequeno vencendo. A criança vencendo o adulto. O homenzarrão sendo vencido por uma pequena e tenra criança. Então de que se lembra quando se diz o pequeno grande homem vencendo o grande pequeno homem? Ah, é Davi. Davi, sim, Davi. O pequeno Davi sendo persistente, confiante na unção de Deus sobre si, na sua escolha, na sua chamada. Davi não era melhor do que eu. Davi não era melhor do que qualquer homem que está me ouvindo. Ele era sujeito às mesmas paixões que qualquer homem é. Mas ele foi determinado. Ele teve de confiar em Deus, porque Deus o chamou para isso, para ser um homem que confiasse nele. Você vem a mim com sua força, você vem a mim com o seu poder, você vem a mim com o poder dos exércitos, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Não é isso que essa mãe de família está fazendo nesta hora, esse pai de família, essa moça, essa criança que crê na palavra de Deus, no poder de Deus, sendo persistente em sua fé? Davi não precisou das armaduras de Saul. Ele se encontrou diante de Saul. E ele estava sabendo que Golias tinha aparecido lá no alto, na colina. E ele era um grande gigante que tinha dedos de 14 polegadas, 36 centímetros cada dedo do Golias. 36 centímetros. Ele tinha uma grande lança na mão. Essa lança era do tamanho, mais ou menos, de uma agulha de tecelão. Provavelmente de 6 a 9 metros. A lança tinha uma ponta nela, uma ponta de bronze. Agora você imagine comigo só como teria sido então a cabeça daquele homem para usar uma lança desse tamanho, tendo dedos de 36 centímetros. Que tamanho era a sua cabeça? Que tamanho? Era do tamanho de uma tina, de um tambor. E ele tinha um grande capacete nela,
Aquele capacete tinha 2 polegadas de espessura. Veja só. E era de bronze. A sua cabeça era toda coberta, como deve ser a cabeça do Filho de Deus. Essa sim deve ser protegida com o capacete da salvação. Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. Então, o grande homem estava desafiando os exércitos de Deus, desafiando o povo de Deus. O mundo persiste no erro político, no erro religioso, no erro social, no erro moral. Por quê? Porque quanto mais erra, mais se agiganta, mais cresce em conhecimento, em sabedoria humana, em loucura, portanto, segundo as palavras de São Paulo. E vai se tornando um grande gigante, impondo as condições de criação de filhos, através das escolas, impondo, interferindo nos princípios cristãos da família. O poder da sedução, da concupiscência dos olhos, da agressão feminina, da exposição, a agressão pública se agiganta a cada dia que passa, mas quanto mais cresce, menor fica. É a pequena grande sociedade, é a pequena grande religião, menos aos Davis de Deus, menos aos pequenos, às pequenas grandes mulheres, menos. Agora, Davi, sem dúvida, nós conhecemos o seu retrato falado. Ele era pequeno, ele era ruivo, provavelmente assim de ombros caídos. A Bíblia diz que ele era ruivo. Ele era um rapaz pequeno. Imagine Davi perto do Golias. E ele nunca havia recebido treinamento em duelos, com lanças, espadas, escudos e coisas assim. Mas ele andava cuidando de quê? De grandes mísseis, de grande gênio intelectual, de enriquecer a sua cabeça com ciência teológica. Não, ele andava cuidando de ovelhas. Lá no deserto, lá dentro. A palavra registra que um dia um leão veio e pegou um dos seus cordeiros e ele saiu atrás daquele leão e o matou com uma funda apenas. Também sabemos do urso, que tentou fazer a mesma coisa e levou o mesmo fim. Então ele carregava o testemunho. A senhora carrega testemunho. O senhor está carregando testemunho, meu irmão. Olha para trás. Veja o que você já venceu. Somente um pouquinho. Olhe para trás e vê se você pode contar as vitórias que você já teve. Mas o inimigo procura mostrar as suas derrotas. Mas não é quando se perde uma batalha que se perde a guerra. Nunca foi assim. Não é quando se perde uma batalha que se perde a guerra. Às vezes você está perdendo esta batalha para se tornar um estrategista, conhecer melhor, enriquecer suas experiências, para ter uma vitória muito maior amanhã. Depende muito da persistência, da perseverança, de você ser perseverante. O mundo tem sido perseverante no erro,
por isso tem crescido, apesar de se tornar um pequeno grande mundo. Mas os filhos de Deus também são perseverantes. E não tem muita coisa em suas mãos, como não tinha Davi. Mas você tem uma funda. Nós temos a palavra falada. Nós temos a palavra revelada. O que você deve aceitar de estar em você agora, não é estar numa igreja, numa religião, mas é estar em Cristo, Cristo em você, a esperança da glória. Oh, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Fé possuímos que Jesus nos dá, fé nas promessas que nos fez. Eis que o tempo logo vem, as nações daqui além, bem alerta vão cantar. Aleluia, Cristo é Rei. Oh, que esperança vive em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Fé possuímos que Jesus nos dá, fé nas promessas que nos fez. Eis que o tempo logo vem, as nações daqui além, bem alerta vão cantar. Aleluia, Cristo é Rei. Amém. Você viu, percebeu por que nós anunciamos este programa como um programa de fé, com uma palavra poderosa a seu favor? Chama Jesus. Mas não é esse Jesus que nós estamos ouvindo por aí, não. Jesus segunda pessoa. Jesus do mundo. Não, é um Jesus que é o mesmo ontem, hoje, eternamente, em todos os sentidos. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, em todos os sentidos. Ele pode te dar a mesma vitória agora. Em nome do Filho de Deus, seja abençoada, abençoado agora, Jesus Cristo. Amém. Olá, amados ouvintes, você está ouvindo nesse momento o programa A Voz do Senhor da Igreja Tabernáculo da Fé. Se inscreva em nosso canal no YouTube e também no nosso endereço eletrônico www.avozdosenhor.com.br. E continuamos com a nossa programação. Tentei achar pra minha vida um só motivo, um bom amigo que pudesse confiar, mas o caminho que escolhi era deserto, sem ter por perto alguém pra me ajudar. A solidão ficou por companheira. Sentei-me à beira do caminho e pus-me a perguntar: pra que viver se para a vida não tem mais razão? Se as
minha vida terminar. Mas foi aí que alguém gritou com voz de amor: a sua vida tem valor, custou a minha lá na cruz. Saibas que foi por tua causa que sofri, para que vivesses eu morri. Então olhei, era Jesus. Seu olhar mudou-me assim completamente. Então senti sua doce paz me envolver. A esperança foi em mim crescendo, me devolvendo a vontade de viver. Minha alma, já cansada, descanso encontrou. De novo o sol brilhou, mostrando a sua luz. Agora tenho 1000 razões para continuar. Eu sou livre, posso caminhar, pois tenho vida em Jesus. Mas foi aí que alguém gritou com voz de amor: a sua vida tem valor, custou a minha lá na cruz. Saibas que foi por tua causa que sofri, para que vivesses eu morri. Então olhei, era Jesus. Mas foi aí que alguém gritou com voz de amor: a sua vida tem valor, custou a minha lá na cruz. Saibas que foi por tua causa que sofri, para que vivesses eu morri. Então olhei, Jesus. Com gemidos que palavras não podem explicar, Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que
consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar, como um sinal que tu estás neste lugar. Olá, amados ouvintes, você está ouvindo nesse momento o programa A Voz do Senhor da Igreja Tabernáculo da Fé. Se inscreva em nosso canal no YouTube e também no nosso endereço eletrônico www.avozdosenhor.com.br. E continuamos com a nossa programação. Perdoa-me, Senhor, perdoa-me porque às vezes falta fé. Porém, Senhor, jamais, jamais desconfiei no teu grande poder. Se oro e não recebo, se não sou atendido, eu já sei o que é. Eu sei que tens poder, a falha está em mim, às vezes falta fé. Aumenta a minha fé, Senhor, eu sei que estás aqui. Mesmo se faltar fé, tu és onipresente e podes me ouvir. Aumenta a minha fé, Senhor, sou fraco e sem destreza, mas sei que tu és forte, eu sei que o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza.
falta fé, mas tenho esperança de ver meu Salvador assim como Ele é. Por isso eu imploro o poder para poder continuar cantando e através do louvor ganhar mais e mais almas para o teu rebanho. Aumenta minha fé, Senhor, eu sei que estás aqui, mesmo se faltar fé, tu és onipresente e podes me ouvir. Aumenta minha fé, Senhor, sou fraco e sem destreza, mas sei que tu és forte, eu sei que o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aumenta minha fé, Senhor, eu sei que estás aqui, mesmo se faltar fé, tu és onipresente e podes me ouvir. Aumenta minha fé, Senhor, sou fraco e sem destreza, mas sei que tu és forte, eu sei que o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Mas sei que tu és forte, eu sei que o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Amados ouvintes, chegamos ao final de mais um programa A Voz do Senhor, programa da Igreja Tabernáculo da Fé. Esse programa ele vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 8 horas. E também às 16 horas até às 17 horas da tarde. Você pode nos acompanhar através das nossas redes sociais, como também no nosso canal no YouTube, A Voz do Senhor. Acesse também o nosso endereço eletrônico www.avozdosenhor.com.br e que Deus continue vos abençoando.